Olá, temos a alegria de iniciarmos mais um programa Com Fé é Possível. Agradecemos a Deus por esse canal de comunicação, pela oportunidade e também pelos nossos patrocinadores. Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e Ramp Lorenzetti Comércio de Peças. Como apoiadores estão conosco Moda Vírus e Estética Tânia Cortese. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quase todo chefe de família tem em sua casa uma caixa de ferramentas. Não tem que ser necessariamente uma caixa bonita, de madeira, de ferro ou plástico. Mas quase todo homem tem em casa uma caixa que contém alicate, martelo, chave de fenda. Deus também tem em sua caixa de ferramentas que ele usa para realizar grandes feitos. Mas ao contrário do que podemos pensar, a caixa de ferramentas de Deus não contém objetos de encher os olhos. Vamos ver? O texto da palavra encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Como vemos nesse texto, Deus usa coisas insignificantes diante do padrão do mundo. As ferramentas que Deus usa, do ponto de vista humano, são fracas, mas que nas mãos dele realizam coisas maravilhosas. Vamos ver algumas lições? Em primeiro lugar, na caixa de ferramentas de Deus, encontramos coisas loucas. Que coisa incrível! Nos chama a atenção o verso 27, onde lemos isso. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Por coisas loucas, devemos entender coisas débeis, fracas, isto é, pessoas que não têm grande sabedoria em termos humanos. Essas coisas loucas podem representar pessoas que não têm condições materiais, pouco conhecimento. São pessoas que não têm nenhum prestígio, nenhum poder em si mesmas. Pessoas sem destaque no enfoque da sociedade. Quando a Bíblia diz aqui que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, está falando da insignificância das pessoas escolhidas. Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as pessoas insignificantes para confundir as que se acham alguma coisa. Meu amigo, as ferramentas de Deus, portanto, não são pessoas que ostentam sabedoria, ostentam conhecimento. As ferramentas de Deus não são pessoas que estufam o peito dizendo: eu tenho status, tenho posição social, experiência, tenho isso ou aquilo. Não. As ferramentas de Deus são coisas loucas, pessoas fracas, mas que se colocam nas mãos do Todo-Poderoso Deus e se tornam gigantes. Talvez você já tenha sido destaque em sua cidade, na empresa onde trabalha, mas nunca tenha sido um instrumento de Deus para transformar vidas. Deus, com a sua sabedoria e poder, até hoje usa pessoas simples,
humildes, para fazerem aquilo que nem o mais sábio, nem o mais poderoso, nem o mais rico conseguiria fazer. E isso a Bíblia diz para envergonhar os sábios. Você é uma pessoa simples, humilde, quem sabe você se julga uma pessoa com pouca capacidade, que você não sabe falar, que você não sabe tocar um instrumento ou qualquer outra habilidade, não importa. No momento em que você se dispõe dizendo: Deus, eis aqui a minha vida, me usa. Eu quero ser útil na tua igreja, no teu reino. Pode ter certeza, meu amigo, que Deus te capacitará para fazer coisas extraordinárias. É isso que nós aprendemos através da palavra dele. Conhecemos pessoas que detêm um altíssimo conhecimento da ciência, tecnologia, de grandes empreendimentos, mas nada a respeito das coisas divinas. Será que Deus está usando você como um instrumento de bênção onde convive, ou até dentro da própria casa onde você mora? A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos os ceifeiros. Poucos aqueles que querem trabalhar, fazer alguma coisa. Abra o teu coração durante essa mensagem e permita o Espírito Santo te convencer. Com fé é possível. Esse texto nos mostra que somos ferramentas de Deus quando o nosso eu, nosso nome, capacidade, sabedoria, nossa condição, quando tudo nosso se torna insignificante perante Deus. Alguém dirá: pastor, mas eu tenho dinheiro. Teu dinheiro não pode comprar a vida eterna. Já pensou nisso? Mas eu estudei muito, hoje possuo muito conhecimento. O seu conhecimento, sem fé em Cristo, pouco serve para o reino de Deus. E em nada muda a sua condição de pecador. O assunto é forte, né? Mas é a verdade. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para salvar os pecadores, aqueles que reconhecem isso. Quando paramos de nos orgulhar do que somos, do que temos ou do que fazemos, então Deus começa a nos preparar para sermos úteis. Quando nos consideramos desprezíveis, pequenos, insignificantes, então Deus nos toma para a sua caixa de ferramentas e nos usa. Será que você está sendo esse canal positivo, ajudando outras pessoas e tudo isso a serviço de Deus? Pense nisso, porque Deus está te chamando para esta missão. Em segundo lugar, quando lemos esse texto, aprendemos que na caixa de ferramentas de Deus há coisas fracas. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu não sei se você concorda comigo, mas falar em um Cristo crucificado para perdoar, para salvar pecadores, parece até um absurdo. Nada parecia ser mais fraco, nem mais vergonhoso do que Jesus Cristo pendurado na cruz. Não tem lógica. O Rei dos Reis nascer numa estrebaria, ser deitado numa manjedoura cheia de palha e morrer numa cruz, e ainda entre dois malfeitores. Que coisa fraca para a mente humana. Concorda comigo? Mas Deus se serviu do Cristo crucificado
do seu Filho morto na cruz para reconciliar consigo o mundo. A Bíblia nos mostra isso. Foi por meio da morte de Jesus na cruz que fomos salvos. E hoje mesmo, você pode desfrutar do refrigério pela presença do Senhor. Talvez nesse momento, a sua posição seja de angústia e sofrimento. Jesus está dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus está dizendo para que as suas ferramentas possam estar atuando e que nós sejamos úteis nesse mundo perverso e corrompido que estamos vivendo. Não são as pessoas que dizem: eu sozinho, eu mesmo, eu posso, eu vou lá e faço. Não são essas pessoas que o Senhor quer usar. É por isso que Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Essa é uma grande verdade. As ferramentas escolhidas por Deus são as coisas fracas do mundo. São as pessoas que dizem: eu não posso, eu não consigo viver sem ti, Deus. Eu preciso da tua ajuda. E você hoje está precisando de algo da parte de Deus? Uma cura? Um milagre? A cura do seu casamento? A cura de um filho? De um irmão? Jesus tem isso para você. Porque o Deus que estou pregando através desse programa, a mensagem do Evangelho, é a mensagem que confronta, transforma e liberta o ser humano. Você pode ter a sua vida completamente transformada. Basta crer. Não porque eu estou falando, mas porque tudo que estou anunciando aqui é oriundo, é extraído das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Esta palavra ungida especificamente para tocar a tua vida. Abra o teu coração, creia no Evangelho. Você mesmo sendo fraco, você mesmo sendo carente de tantas coisas, Deus quer tomar você em suas mãos e transformar numa poderosa ferramenta para a glória e louvor do nome dEle. Esta mensagem nos desafia. Na lógica de Deus, os fracos é que são fortes. Vemos na Bíblia que os mais importantes eram os que cometiam os maiores erros. Moisés matou um homem. Abrão era mentiroso. Jacó, trapaceiro. Raabe, uma prostituta. Quer mais? Davi cometeu adultério. O apóstolo Paulo matava cristãos. E Deus usou todos esses vacilões para realizar coisas grandiosas. Se você já cometeu grandes erros, é forte candidato a ser instrumento de Deus. Nesse texto bíblico, também vemos que na caixa de ferramentas de Deus há coisas vis, desprezíveis e que não são. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Quando a pessoa está longe de Deus, sem comunhão, sem fé, não consegue compreender esses mistérios. Pessoas comuns, que aos olhos humanos não são nada, Deus escolhe, capacita e promove uma renovação onde ela chega e tudo transforma. Se você se sente incapaz, fraco, desprezível, é justamente você
que Deus quer abençoar e usar. Minha oração por você nesse dia é para que você tenha a mente renovada com a palavra de Deus, tornando possível compreender o seu talento, poder ajudar tantas outras pessoas que estão precisando muito da sua ajuda. Vivemos num tempo onde o ser humano procura cada vez mais aplausos, reconhecimento, glória. A Bíblia diz que aquele que se humilha, esse será exaltado. Mas quem se exalta, será humilhado. Infelizmente, há pessoas que se acham, sim, se consideram superiores, merecedores de honra e glória por causa de pequenas coisas que fazem. Até mesmo dentro de uma igreja, podemos encontrar pessoas que se julgam superiores. Daí, qual o conselho da Bíblia? Faça a diferença. Seja a luz para um mundo cheio de trevas. Deus sempre ajudou pessoas humildes, pessoas que reconhecem a sua dependência de Deus. Quando chegamos no versículo 28, a Bíblia nos diz que Deus escolheu o que para o mundo é insignificante. Talvez algo que incomoda muito você é ver uma pessoa com a mínima capacidade, sendo insignificante no meio onde vive e agora sendo usada poderosamente para os propósitos divinos. É isso que Deus faz. Meu amigo, um dia essa vida acabará. Talvez você chegue aos 80, 100 anos, mas e daí? Que adianta a pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Usufrua de tudo que você tem, mas sempre tendo o temor em Deus, que um dia todos nós haveremos de comparecer diante do justo juiz para darmos conta das nossas escolhas. Você já escolheu o caminho para avançar a partir desse ano de 2023? O único caminho que salva, o único caminho que conduz para uma vida de excelência, vida eterna, é Jesus. Todas as demais autoridades religiosas morreram, sucumbiram, mas quando falamos de Jesus, ele deu a sua vida na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é esse Jesus que quer te salvar, quer te libertar. Você pode estar se perguntando, por que Deus usa pessoas fracas, desprezíveis? A resposta está no final do texto que lemos. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Podemos encontrar com facilidade pessoas soberbas, orgulhosas. Até cristãos se gloriam de dons, talentos. Alguns se gloriam de terem lido toda a Bíblia por diversas vezes. Se gloriam por praticarem o jejum, por fazerem vigílias de oração. Isso não é bom. Pura vaidade. Pense comigo. De que valerá o orgulho diante de Deus? Nada. Absolutamente nada. Pois ninguém poderá se vangloriar diante de Deus. Viver tratando as pessoas com ar de superioridade, manipulando, são atitudes desprezíveis para Deus. Por outro lado, ter somente obras, caridade, ações em diversas camadas da sociedade, mas sem fé, para Deus não tem valor algum. É o que a Bíblia nos diz.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que Deus, em sua sabedoria, escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e as coisas desprezadas faz ter grande valor para mostrar ao ser humano que sem fé e sem obediência ao Evangelho, a vida não tem razão. Quando observamos o propósito de Jesus na escolha de seus discípulos, fica claro que era de usar pessoas sem nome, sem cargo, sem títulos, sem diplomas. Pessoas talvez marginalizadas na sociedade, para realizar por intermédio de suas vidas coisas incríveis. Isso não quer dizer que o Senhor não possa usar pessoas que tenham status, dinheiro e muito conhecimento. Sim, Deus quer usar, mas é preciso ter humildade para encaminhar toda a glória ao Deus vivo. Dentro da visão humana, talvez nem eu nem você escolhêssemos os discípulos que Jesus escolheu para anunciar o reino de Deus. Você escolheria um pescador truculento como Pedro, que poderia negá-lo para trabalhar com você? Ou um incrédulo como Tomé, um traidor como Judas? Certamente que não. Mas Jesus consegue enxergar além das aparências e usa quem Ele quer. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Jesus escolhe pescadores, coletores de impostos, pessoas cultas e incultas. Quando você sentir-se pequeno ou desprezado, quem sabe alguém pegando no seu pé, no trabalho, na igreja, na sua casa, desprezando o seu potencial. Por mais humilde que você seja, Deus vai usar uma pessoa comum para realizar a sua obra, que é incomum e extraordinária. Pode acreditar, você é um improvável de Deus nesse tempo e no lugar onde você se encontra. Nos dias de hoje, tem muita gente querendo participar em instituições de caridade, participar de tudo. Só não querem ser discípulos de Jesus. Ter um coração ensinável, obediente ao Mestre. Então, antes de fazer, precisamos ser. Que Deus continue levantando seus improváveis nesta geração para realizarem coisas impossíveis. A pregação do Evangelho. Os propósitos dele são perfeitos. E assim como usou a vida de Noé, Abraão, Moisés, tantos outros, ele também vai usar a sua vida. Desarme-se dos seus argumentos, das suas murmurações, quem sabe da sua intelectualidade, dos seus achismos, e aliste-se no exército dos improváveis de Deus para continuar realizando coisas impossíveis aos olhos humanos. Amém? Eu quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Soberano e poderoso Deus, pregamos mais uma vez a Tua palavra. E eu oro agora por esta pessoa que se sente desprezada, uma pessoa sem nenhuma qualificação, esta pessoa que tem sido até perseguida pela própria família ou colegas do trabalho. Levanta agora esta pessoa, Senhor. Ouve a oração e contempla o desejo dessa pessoa de ser um instrumento, uma ferramenta em Tuas mãos. Eu oro abençoando a todos, jovens, crianças, adultos, todos, para que a mão poderosa do Deus vivo nos torne pessoas qualificadas para grandes obras que o Senhor tem a fazer. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
agradecemos o carinho de todos vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV Erechim. Eu estou esperando a sua visita. Você, sua família, seus amigos, da Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim, bem no centro da cidade. Rua Torres Gonçalves, 696. Quais os dias? Quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Não esqueça de levar os seus filhos também para aprenderem a palavra de Deus. Ao concluir este programa, eu louvo a Deus por todos aqueles que também contribuem, aqueles que nos ajudam, aqueles que patrocinam, aqueles que apoiam toda a nossa equipe para continuarmos transmitindo a mensagem do Evangelho, a palavra do Senhor. Um beijo no coração e até o próximo programa, na paz de Cristo. Com fé, é possível. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522 4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.